Você já parou para pensar que os resultados que você tem hoje são fruto dos hábitos que você desenvolveu na sua vida? E se eu te dissesse que existe uma forma de você deliberadamente escolher quais hábitos manter e quais hábitos excluir completamente da sua rotina? Hoje a gente vai falar sobre a ciência da criação dos bons hábitos e da quebra dos hábitos ruins. E eu vou te ensinar 4 técnicas para isso. Mas antes, já deixa o like aqui embaixo na confiança, que isso me ajuda demais aqui no canal. E claro, considere ao final do vídeo se inscrever no canal se você gostar. Antes de tudo, vamos conceituar um hábito. Os hábitos são atividades que, de tanto serem realizadas ao longo do tempo, passam a exigir pouco ou nenhum esforço para serem executados na sua rotina. É quase como um piloto automático comportamental. E tanto os hábitos quanto os vícios, eles atuam basicamente nas mesmas regiões do nosso cérebro. Por isso que para algumas pessoas é tão difícil às vezes se livrar de alguns hábitos. Da mesma forma que é difícil você implementar alguns hábitos novos na sua rotina. Se você já tentou implementar o hábito de acordar às 5 horas da manhã, por exemplo, ou o hábito de praticar exercícios físicos todos os dias, tomar banho gelado, você sabe o quão difícil isso pode ser no início, o quanto exige de força de vontade. Eu gosto da seguinte diferenciação: os maus hábitos, eles trazem uma recompensa pequena e imediata, mas um grande malefício no futuro. Já os bons hábitos, eles trazem um pequeno desconforto imediato, mas grandes benefícios futuros. Guarda bem essa diferenciação. É justamente por isso que eu acredito que vale o esforço para implementar bons hábitos, custe o que custar na tua vida. E tenha em mente que quanto mais cedo você faz isso, mais fácil vai ser. Quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais tempo um hábito está consolidado da nossa rotina, seja ele bom ou ruim, mais difícil fica de mudá-lo. Felizmente a gente tem algumas técnicas baseadas na ciência dos hábitos para nos ajudar nessa missão. Mas antes da gente partir para elas, eu quero que você se questione o seguinte: quais são os hábitos hoje que eu quero eliminar na minha vida? E quais são os hábitos hoje que eu quero implementar na minha vida? Tenha isso bem claro na sua cabeça. Se possível, anota isso numa folha de papel ou mesmo no bloco de notas do seu celular. Mas essa clareza é fundamental. Inclusive, falando em hábitos, um dos vídeos mais assistidos desse canal é justamente sobre os 7 hábitos que eu implementei na minha vida e mudaram ela completamente. Eu vou deixar o card fixado aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. E agora, sem mais delongas, vamos para as 4 técnicas que vão te ajudar nessa missão. E no final do vídeo, eu vou contar quanto tempo demora, segundo a ciência, para você formar um novo hábito. Primeira técnica é a ancoragem de hábitos. É uma técnica que envolve associar um novo hábito que você quer desenvolver a um hábito já existente e bem estabelecido na sua rotina. Por exemplo, se você tem o hábito de escovar os dentes todas as manhãs logo que acorda, você pode ancorar um novo hábito, como por exemplo, de beber um copo d'água logo após, ou de fazer alongamentos imediatamente após escovar os dentes. Essa técnica ela aproveita a estrutura de um hábito já consolidado para facilitar a introdução e a manutenção de novos comportamentos, tornando o processo de criação de hábito muito mais natural, muito menos dependente da força de vontade. E uma coisa interessante é que a ancoragem ela também funciona muito bem entre hábito e ambiente, ou hábito e horário específico. Você define, por exemplo, um local específico para cada hábito novo que você quer implementar. Isso ajuda na manutenção do hábito. Ou você definir um horário fixo do dia para o hábito. Isso também ajuda nessa ancoragem. Você ter, por exemplo, um ambiente único e exclusivo de leitura, se é um hábito que você quer desempenhar. Você ter um horário específico do dia, todos os dias, para você fazer isso. E se for um horário propício para aquele hábito e um local aconchegante, um local que você goste, confortável, fica mais fácil ainda de você implementar. A segunda técnica é o empilhamento de hábitos, também conhecido como habit stacking. É uma estratégia onde você constrói uma sequência de hábitos interrelacionados. É parecido com a ancoragem, mas a ideia aqui é formar uma cadeia contínua de comportamentos desejados. Em vez de você tentar implementar um novo hábito isoladamente, você empilha os novos hábitos sobre um ou mais hábitos já estabelecidos. Por exemplo, logo após o café da manhã, um hábito já existente, você decide meditar por 5 minutos, novo hábito, seguido por leitura de um capítulo de um livro, um outro novo hábito. E com isso você cria uma rotina mais fluida e mais fácil de seguir. E aqui uma sugestão para facilitar a tua vida: coloca os hábitos mais desafiadores, mais difíceis de ser implementados, entre hábitos mais fáceis e que você gosta mais de fazer. Isso vai meio que enganar o teu cérebro para mascarar um hábito mais difícil entre hábitos mais fáceis. Ou um hábito que você não gosta tanto no início, com hábitos que você gosta mais. A terceira técnica são os mini hábitos. Eles são uma versão extremamente pequena e simples de comportamentos desejados.
projetados para serem tão fáceis que é quase impossível você não realizá-los. A ideia é começar com uma ação tão pequena, que requer tão pouco esforço ou motivação, como por exemplo fazer 1, 2 flexões no dia, ou ler uma página de um livro, ou caminhar 100 metros que seja. E você pode até pensar, mas isso não vai surtir efeito algum. E fisiologicamente pode até ser verdade, mas aqui dentro começa a criar as conexões necessárias para você criar e desenvolver o hábito. Com o tempo, esses mini hábitos eles vão crescer gradualmente. Vai ficando mais fácil fazer 2, 3, 10, 15, 20 flexões, ler 5, 10, 15 páginas por dia, levando a mudanças mais significativas e duradouras. Essa técnica dos mini hábitos ajuda a combater a procrastinação e cria uma sensação de progresso muito mais rápido, um progresso contínuo. E essa percepção ela é essencial para você consolidar um hábito na sua vida. Você perceber que está evoluindo, que você está se desenvolvendo, que está ficando mais fácil, ajuda demais na criação do hábito. Quarta técnica, o ciclo do hábito. Também conhecida como o loop do hábito, é um modelo que foi apresentado no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Ele descreve como os hábitos são formados e mantidos. O ciclo do hábito ele consiste em 3 componentes principais: gatilho, rotina e recompensa. Vamos destrinchar cada um deles aqui. O gatilho ele é um estímulo, um sinal que inicia o comportamento. Pode ser um lugar, uma emoção, um horário do dia ou qualquer coisa que provoque o início de um hábito. Já a rotina é a ação ou comportamento em si que vai ser realizado em resposta ao gatilho. Essa é a parte visível do hábito, é o que você faz efetivamente ali, regularmente. E com relação à recompensa, existem as recompensas de curto prazo, ou seja, o benefício ou o prazer que você obtém logo após completar a rotina. Essa recompensa ela reforça o hábito ali instantaneamente, fazendo com que seu cérebro associe o comportamento ao resultado positivo, aumentando a probabilidade de repetição do hábito. Mas também existem as recompensas de longo prazo, com os benefícios maiores, mais duradouros. Vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais fácil de visualizar. Por exemplo, o hábito de ir para academia levantar peso. O gatilho pode ser determinada hora do dia, ou um sentimento do final do expediente de trabalho, o trajeto do trabalho até a tua casa, se a academia for no meio do caminho. Já a rotina é o treino de musculação em si. E a recompensa de curto prazo é aquela sensação de dever cumprido, liberação de endorfina depois do treino. E de longo prazo é a sua saúde, um corpo mais sarado, um corpo mais saudável, estética melhor. Quer outro exemplo? O hábito de você comer doce no meio da tarde. O gatilho pode ser tédio, ou, por exemplo, o sono, o cansaço pós-almoço. A rotina é o ato de comer o doce em si. E a recompensa de curto prazo é aquela saciedade, a liberação de dopamina, mas tem um grande malefício de longo prazo, que é o sobrepeso, que é a piora da saúde. Enfim, todo hábito tem em mente isso daqui. Vai ter sempre uma recompensa ou um desconforto imediato e vai ter um benefício ou um malefício futuro. É isso que, na minha visão, define um bom hábito ou um mau hábito. Os bons hábitos geralmente têm grandes benefícios futuros, apesar de um incômodo e um desconforto imediato, e os maus hábitos têm um pequeno prazer imediato, mas um grande malefício futuro. E o segredo aqui para você utilizar o ciclo do hábito a teu favor, seja para implementar bons hábitos ou retirar hábitos ruins, é focar nos gatilhos e nas recompensas. Hábitos que você quer criar, facilite ao máximo os gatilhos, deixe o mais mastigado, o mais simples possível. E também valorize as recompensas, tanto as de curto prazo quanto as de longo prazo. Já os hábitos que você quer quebrar, que você quer excluir da tua rotina, dificulte ao máximo os gatilhos. Por exemplo, é muito difícil você comer doce à tarde quando você não tem doce na geladeira, você precisa ir até o mercado para comprar. Ou o hábito de ficar horas e horas ali no TikTok, no Instagram, fica muito mais difícil se toda vez que você quiser fazer isso, você tiver que baixar o aplicativo e fazer o login de novo. Percebe como você consegue trabalhar facilitando ou dificultando os gatilhos? E com relação às recompensas, você identifica quais são todos os malefícios de longo prazo desse hábito e reforça eles na tua cabeça. E agora vem a pergunta-chave, afinal, quanto tempo leva para formar um novo hábito? Um estudo científico interessante e curioso foi conduzido lá em Londres, em 2009, e ele investigou justamente isso, quanto tempo leva realmente para formar um novo hábito. O objeto do estudo era determinar o tempo médio necessário para que um novo comportamento se tornasse automático, ou seja, um hábito. Foram avaliados 96 voluntários. Cada participante escolheu um novo comportamento que desejava transformar em hábito. Alguns exemplos de comportamentos escolhidos incluíam beber um copo d'água antes do café da manhã, ou fazer uma caminhada de 15 minutos após o jantar, leitura de algumas páginas por dia, entre outros. Os participantes eles foram acompanhados ao longo de algumas semanas, e a equipe pediu que os participantes registrassem diariamente a execução do comportamento escolhido e o quão automático estava o comportamento na rotina, usando uma escala específica para medir o grau em que o comportamento se tornou automático.
O resultado do estudo descobriu que, em média, levava cerca de 66 dias para que um novo comportamento se tornasse automático. Mas o mais interessante foi a variedade nos tempos. O tempo necessário variou amplamente entre os participantes, foi de 18 dias até 254 dias. Isso mostrou que a formação do hábito é um processo altamente individual. E o principal desse estudo é que ele reforçou a importância da consistência na prática de um novo comportamento para a formação de um hábito. Antes desse estudo, tinha uma crença popular que falava que bastava 21 dias ali desempenhando a atividade para formar um novo hábito. Esse estudo ele demonstrou que esse número ele é bem subestimado e que o processo é muito mais complexo e variável do que isso. Os pesquisadores eles também descobriram que perder um dia ocasionalmente não prejudicava ali significativamente o processo de formação de um hábito. O importante era a tendência geral de repetição do comportamento. Conclusão: esse estudo ele ofereceu uma perspectiva realista sobre o processo de formação do hábito. Ele desafia a ideia simplista de que os hábitos podem ser formados rapidamente e também destaca a importância da persistência e da consistência. Além disso, ao mostrar a variabilidade individual, o estudo ele incentiva uma abordagem mais personalizada para a formação de hábitos, reconhecendo que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar da mesma maneira para outra. E já que a gente está falando de hábitos, aí na tela está aparecendo o vídeo em que eu falo quais foram os 7 principais hábitos que mudaram a minha vida e como que eu fiz para implementá-los. Antes de sair, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.